Olá, viajantes! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre tipos de voos. E aí eu vou dividir esse vídeo em três partes, tá? Que é o tipos de trajeto, tipos de classe de serviço e classes de tarifas. Bom, falando aí em tipos de trajeto, nós temos o voo non-stop, que é aquele voo sem parada, né? Enfim, ele sai do destino A para o destino B diretamente, não para em local nenhum, é a forma mais rápida que se chega no destino que você quer, né? E assim, muitas vezes nem é o mais caro, né? É uma questão de pesquisa mesmo, né? E vale mais a pena, dependendo aí para onde você for, né? Principalmente aqui no Brasil, voos nacionais, geralmente voos direto, quando, a não ser que não tenha essa opção na cidade, mas quando tem, sim, vale muito a pena, né? Voos com escala, gente. Nesse caso, o avião para em um ou mais destinos, né? Mas aí você não precisa descer do avião, quer dizer, ele sai do destino do ponto A, né? Vai para o ponto B, para o ponto C, só que ele para no B, ou para desembarque ou embarque de passageiros, ou até mesmo às vezes para poder abastecer um pouco mais o avião, mas você não precisa descer, você pode continuar lá dentro do avião, que você vai chegar lá no seu destino conforme planejado. E aí o voo com conexão, na verdade, é o voo que sim, vai nesse caso, né, você sai aí da origem A, para na origem B, você tem que descer, pegar um outro equipamento, pegar um outro avião para poder seguir para o seu destino. Geralmente a mala vai direto, tá bom? Mas nesse caso aí você tem que trocar e aí pode ter uma ou mais conexões dependendo do destino que você está indo, né? Por que eu falei antes que nem sempre tem voo direto? Por exemplo, tem algumas cidades aqui no Brasil, principalmente, que são cidades que não tem tanta ofertas de voo, né? Barreiras, por exemplo, na Bahia, tá? Que é a cidade do meu pai, que veio aqui na minha cabeça. Não tem voo direto de São Paulo. Ou você vai pelo Azul, que ele vai parar em Belo Horizonte, em Confins, ou você vai com a TAM, que ele vai parar lá em Brasília, TAM e Passaredo, na verdade, né? E de Brasília para Barreiras é Passaredo. Então tem cidades que não existe essa opção de voo direto, tá? Mas eu acho que quando existe e tá mais barato, vale a pena. É claro que por exemplo, voo com uma escala, dependendo dessa escala, porque assim, a escala, em minha experiência, o avião fica parado aí 30, 40 minutos, né? Dependendo, se tiver muito mais barato que um voo direto, eu acho que vale a pena, né? Agora, isso tem que ser avaliado, né? O tempo, enfim, se você tem pressa para chegar, se você não tem, porque na verdade você consegue colocar essas dicas, essa economia para você fazer, né? Ao invés de pegar um voo direto, pegar um voo com escala, vai demorar aí mais 30, 40 minutos para chegar no destino, mas você vai pagar mais barato. Então depende aí realmente da pesquisa que você faz, tá bom? Bom, gente, e aí tem uma outra opção que chama Stop Over, tá? O que é isso, na verdade, né? Algumas companhias aéreas oferecem esse sistema de Stop Over quando você, na verdade, faz uma conexão de mais de 24 horas em alguma cidade. Então, aí vale realmente para o exterior. Então, um outro exemplo, eu tô indo para Madrid, mas aí meu voo vai fazer conexão em Lisboa. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para conhecer Lisboa. Eu vou ficar uns 2 dias lá em Lisboa. Nesse caso, você vai pagar o voo de São Paulo para Madrid. Você não vai pagar essa parada que você está fazendo em Lisboa. Então, isso chama stopover. A maioria das companhias tem, tá? E aí você consegue economizar, na verdade você consegue conhecer mais de uma cidade com esse sistema, porque na verdade você só vai pagar o valor das pontas mesmo, né? E aí, gente, quem tem tempo, quem tem disponibilidade para mochilar mesmo e conhecer, vale muito a pena, tá? Gente, não precisa se matar para entender isso não, tá? Se a gente de viagem pode te orientar em relação a isso. Realmente tem companhias que não tem e tem companhias que já te oferecem isso automaticamente. A partir do momento que você coloca lá seu multidestino, ela já te dá essa opção, ok? Mas assim, é uma opção de economia legal se você tem realmente essa disponibilidade, se você quer conhecer mais de uma cidade numa mesma viagem, tá bom? Bom, agora eu vou falar de tipos de classes de serviço. E a gente tem a econômica, que é a básica, né, que a gente tem aqui no Brasil, que é mais barato, ou seja, tem aquele serviço de bordo básico, né? Hoje em dia aqui no Brasil nem tanto mais serviço de bordo, porque estão, na verdade, mais vendendo os produtos, né? Mas é aquela mais básica mesmo para o exterior tem também, né? Só que é um pouquinho diferente, eles oferecem aí café da manhã, um almoço e uma janta, dependendo das horas de voo, né? Então, por exemplo, voos de 8, 9 horas, aí você vai ter essa opção, né? Eles vão oferecer aí o serviço dependendo do horário que você estiver dentro do avião, né?
A executiva, que, gente, as poltronas são mais confortáveis, ergométricas, tem mais espaço, né, se comparado à econômica. E aí o serviço de bordo é um pouquinho diferente, até os talheres, o tipo de material que eles usam é um pouco mais sofisticado, não é aquela coisa toda de plástico, não. E aí, gente, tem a primeira classe, que isso é coisa de filme, né? Porque assim, é muito caro, né, mas ok. É aquela que deita mesmo, que você tem o cobertor e você fica, nossa, né, totalmente deitada ali, tranquila, isolada, né, enfim. É muito exclusivo isso, né? Gente, só para vocês terem uma ideia, assim, a executiva, mais ou menos o dobro vai da normal, né? Isso a gente chama base, tá? Nem sempre é essa regra. E a primeira classe é o triplo mesmo, assim, então é bem mais caro, né? Se você tá indo, por exemplo, para Orlando, um exemplo, né? Você vai pagar aí por pessoa, sei lá, uma tarifa boa, vamos supor, R$2.000 com taxa, com tudo, né? Na verdade, você vai pagar aí, nem acho que até um pouquinho mais de 3 vezes, viu? Porque não seria seria uns 10 mil a primeira classe, então realmente é bem mais cara, tá? Bom, e aí falando de classes de tarifa, a gente tem aí, na verdade, as companhias aéreas, elas fazem a precificação dos valores das tarifas por classes, né? Que na verdade são as letrinhas, né? E aí, as que são disponibilizadas com antecedência geralmente são as mais baratas e são as que esgotam mais rápido. Portanto, né, aquela questão de sempre a gente comprar aí com antecedência para aéreo, assim, ao meu ver, uns 6 meses pelo menos, acho que é uma época bacana para comprar, né? E aí, gente, é claro que as companhias aéreas também disponibilizam promoções eventuais, né? Então, eu tô falando, compra com 6 meses, mas às vezes com um mês antes você consegue achar um valor incrível. Só que aí você vai ficar refém da companhia aérea poder fazer essa promoção, né? O que também não é tão legal, né? E aí, gente, a gente tem uma outra opção também que é fora do Brasil aqui, nós não temos, que chama low cost, né? São aqueles voos com aviões menores aí uma cidade e outra, por exemplo, vou dar de novo, né? Madrid, Lisboa, que na verdade você nem pode levar bagagem, tem que ser bagagem de mão, só que os voos são muito baratos, assim, muito baratos de verdade, vale muito a pena para quem não tá com uma bagagem muito extensa, para quem consegue aí colocar as coisas numa mochila, porque, gente, é a tarifa assim de $40, de $60, ou seja, é muito barato e aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos essa opção. Tá? Então, aqui a sugestão que eu dou de economia para vocês é ter sempre flexibilidade também da data de ida e de retorno, porque às vezes se você mudar 1 dia, 2 dias, o valor já altera assim, bastante. Ia falar a palavra aqui que eu não ia conseguir, então vamos dar. Bastante, tá bom? E aí, gente, uma super curiosidade. Vocês sabiam que dá para viajar de graça pelo Brasil? Pois é, gente, dá sim. Todo brasileiro, todo cidadão brasileiro tem esse direito de viajar pela FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Tem que fazer o seu cadastro no Correio Aéreo Nacional, o documento tem que ser entregue pessoalmente, para cada cidade, nas principais cidades existe esse órgão, né? E a viagem só vai estar condicionada à disponibilidade deles, né? Quando a FAB tiver a missão, você consegue viajar. Então, por exemplo, eu quero ir para Recife. Não é quando eu quero, né? Quando a FAB tiver uma missão saindo aqui de São Paulo para ir para Recife, eu consigo pegar carona aí se tiver disponibilidade. Mas sim, é possível, tá? Existe sim essa possibilidade. Eu vou deixar até aqui o link da FAB com as perguntas, tudo, para vocês verem, tá? Porque às vezes é uma opção, às vezes a pessoa não tem data certa, né? Por que não? Só que tem que tomar cuidado na volta, né? Porque a volta também você tem que, né, ver aí quando que vai ter essa missão para você poder voltar para casa, né? Gente, e aí uma outra opção também que eu acho que é bacana você viajar é milhas, né? Você acumular milhas no seu cartão e poder trocar. Hoje em dia tá muito mais difícil, né? Eles inflacionaram aí um pouco essa questão de milhas, né? Antigamente se pagava aí 10 mil milhas por trecho, mas hoje está muito mais, geralmente, mas ainda é uma opção sim para quem usa bastante cartão de crédito. Tem que usar, gente, é um direito, e assim, tem que usar com aéreo ou com hotel, mas tem que usar essas milhas sim, que vale muito a pena, ok? Bom, é isso, gente. Hoje eu só vim aqui dar essas dicas para vocês, tá bom? E aí, na próxima semana aqui, eu vou falar sobre bagagem, ok? Vem, converse com essa gente. Um beijo e até o próximo vídeo.